Muito obrigado. Bom dia, bom sábado. Eu estava sentadinho aqui na frente agora há pouco e pensando assim, por que eu escolhi esse tema para pregar hoje? Né? Porque esse tema tem um potencial de ofender um monte de gente e escandalizar outros, né? Aí eu estava pensando, gente do céu, por que eu fui escolher esse assunto para pregar? Aí lembrei que Mateus 24, 10, Jesus fala assim, falando do tempo do fim, Jesus fala assim, muitos vão se escandalizar, ou seja, se ofender. Pensei, então está profetizado, né? Mas tomara que não seja ninguém daqui, né? Que vai se ofender com a mensagem. Né? Porque quando você lê a palavra de Deus, é a palavra de Deus, não é pitaco de gente, né? É a palavra de Deus. Então, hoje, nessa mensagem, nós vamos ter vários textos da Bíblia. Então, como não vai dar tempo da gente procurar todos, eu vim a viagem toda, minha cunhada veio fazendo o favor de dirigir, e eu vim copiando os textos e colando aqui, para a gente ir mais rápido, porque tem muito verso da Bíblia. Eu fiquei escandalizado, eu já estou escandalizado, já no começo do sermão, né, de tanto verso da Bíblia que tem aqui. Mas eu quero convidar você para essa viagem. É uma jornada daqui até umas 4 da tarde, para que a gente vai... Amém, né? A gente não precisa comer no sábado. Para que isso? Para que isso? Eu quero orar de novo. Vamos curvar a cabeça e vamos orar outra vez. Senhor Deus, nós queremos abrir o coração para a sua palavra. Que ela seja cortante e eficaz, mais do que uma espada de 2 gumes, que entra, penetra e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Senhor, nos ajuda a crer que pecado confessado é pecado perdoado, que Jesus morreu para perdoar pecados e está vindo para nos salvar. Então, nos abençoa ao estudarmos a Bíblia. Nós pedimos um coração sincero, um coração honesto, um coração desejoso de conhecer a verdade a nosso próprio respeito. Que distância estamos nós do céu? Nos ajuda, Senhor. Eu peço estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Primeiro texto de hoje, Salmos. Tem vários textos no livro de Salmos, alguns em Apocalipse. Salmos 128, versos 1 a 4. Esse salmo é muito conhecido para a família, mas a gente vai ver ele de um outro aspecto hoje. Né? Também tem uma mensagem interessante para nós e para as nossas famílias. Mas esse salmo começa assim, bem-aventurado aquele que teme. Eu quero que você guarde essa palavra, que essa palavra é a espinha dorsal da mensagem de hoje. É o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria, lembra? Uma das coisas que a gente tem que responder até o final da mensagem é o que é temer a Deus. Porque a Bíblia fala tanto do temor do Senhor. O livro dos Salmos fala tanto do temor do Senhor. E a gente faz cara de entendido, vai lendo, faz cara de entendido e finge que a gente entende. Mas eu queria perguntar aqui, você sabe o que é temer a Deus? E eu passei anos lendo essas coisas, até que um dia eu pensei, mas eu não sei o que é, eu estou lendo, eu acho que é alguma coisa, mas o que é temer a Deus? Aí eu comecei a colecionar os versos da Bíblia que falam sobre temer a Deus. Tem uma lista. Aí quando essa lista começou a ficar grande, eu comecei a ler e comecei a juntar as peças. E acho que agora eu estou começando a entender o que significa temer a Deus. Mas escuta, essa bem-aventurança não é para qualquer pessoa. Essa bem-aventurança é para quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui já está a primeira definição de temer a Deus. Temer a Deus é andar nos caminhos dele, não nos meus caminhos. Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Quais são os caminhos do Senhor? Não é quais são os caminhos da igreja? Quais são os caminhos da minha família? Quais são os caminhos dos meus amigos? O que é normal? O que é normal um adventista comer? O que é normal um adventista beber? O que é normal um adventista usar? Vestir?
Onde é normal o adventismo? Não, não é essa a pergunta. Normal, o conceito de normal, de normalidade no mundo hoje, é o que a maioria faz. Isso é considerado normal. Não, não. Aquele que teme a Deus não é uma pessoa normal. Os outros olham e falam, ei, não é normal. Deus não está falando. Quem é normal? Bem-aventurado quem é normal e anda como todo mundo anda. Não. Está falando aqui, bem-aventurado ao homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos dele. Do trabalho de tuas mãos comerás, você vai ter comida, te preocupa com comida, você vai ser feliz, não precisa tomar pílula, vai ser feliz, tudo te irá bem, tua esposa, no interior da tua casa, será como videira frutífera, imagina. Teus filhos, como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Temor do Senhor, o princípio da sabedoria. E daí fala, o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Eu já cheguei nesse ponto. Não estou falando que eu temo a Deus, porque é muito presunção, mas eu quero temer, né? Mas já estou falando de ver os filhos dos filhos, né? Já estou sendo abençoado de ver os filhos dos filhos. A pergunta que o título da mensagem traz é, como é que é o amor de Deus? O amor de Deus é incondicional ou é recíproco? E eu venho fazer um meia-culpa aqui, porque eu, durante muitos anos do meu ministério, eu preguei que o amor de Deus era incondicional. E depois de estudar esse tema, eu estou entendendo ligeiramente diferente esse assunto. Mas eu quero convidar você a não chegar a conclusões finais até o final da mensagem. Então, vamos devagarinho, vamos avançando, mas não tire suas conclusões ainda. Espere, que eu quero mostrar para você dois lados da moeda. Então, será que Deus faz diferença entre uma pessoa e outra? Pastor, isso é discriminação. Pastor, isso é discriminação. Espera aí, mas a palavra discriminação, hoje, ela tomou uma conotação muito negativa, né? A gente sabe disso. Nossa, discriminação é uma palavra que a gente... Mas, se você pegar a raiz da palavra, o significado original da palavra, discriminação, puxa, é uma coisa muito importante na vida. Por exemplo, você não guarda panela no guarda-roupa. Você discrimina, camiseta é aqui, panela é ali. Isso não é discriminação? É discriminação. Ela é positiva. Quando Jesus voltar, não vai ter discriminação? Opa, os bodes, bode, por favor, minha esquerda, ovelhas, minha direita. O que é isso? Discriminação, mas é uma discriminação positiva. Ela não é uma discriminação nociva, malévola. Então, nesse sentido, será que o amor de Deus é incondicional? Ou o amor de Deus espera algum tipo de reciprocidade? Então, agora vem uma lista de versos. Depois vem uma outra lista de versos. Primeiro verso que eu vou ler com você. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Deus tem escolhidos. Ele vai escolher uns para levar para o céu e outros não serão escolhidos. Agora, qual o critério que Deus vai usar para isso, para essa escolha? Será que é um critério arbitrário? Não. Deus é um ser extremamente previsível e justo. Deus não é imprevisível. Ninguém que não for escolhido para ir para o céu vai falar assim, gente, não, tudo vai estar claro, tudo está claro. E Deus é muito claro nas coisas que Ele fala. Mas nessa hora Ele vai escolher
Apocalipse 21, outro texto, versos 6 a 8. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, não é para quem não tem sede, é para quem tem sede, quem tem desejo, quem quer. Eu darei de graça da água da fonte da vida. Quem não tem sede, não vai ganhar de graça da água da vida. E se eu não tenho sede, eu posso pedir sede. O pessoal dá sal para o gado ter sede. Então eu quero ter sede. E o pior é que às vezes eu não tenho sede. Estou falando a verdade para vocês. Às vezes eu acordo de manhã, eu não tenho sede das coisas, não tenho vontade de ler a Bíblia. Não tenho... Mas o que eu tenho? Isso é normal. Para pecador, que você quer o quê? Pecador é assim mesmo. Mas o que eu posso fazer? Deus me dá sede que eu não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de estudar a lição, não tenho vontade de ler Espírito de Profecia. Livro de Ellen White, meu santo, não quero. Claro, porque eu sou pecador, como é que eu vou querer essas coisas que me vão fazer ficar santo? Não quero, mas eu posso pedir para Deus me dar esse gosto. O vencedor, vencer o pecado, e eu também não consigo vencer pelas minhas forças. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, pela força dele, pela união com ele. O vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, a palavra impuro no original é pornos. Soa alguma coisa familiar para você? A tradução no português, ela infelizmente, ela não é boa para essa palavra. Sempre que você encontrar na Bíblia a palavra impuro, 90% das vezes, eu estou chutando aqui, né? O original é a palavra pornos. Pornos. Daí sai pornografia, pornográfico, toda coisa. Que indica atitudes ou práticas sexuais fora do plano de Deus. Qual a prática sexual dentro do plano de Deus? Prática sexual é plano de Deus? Claro que é. Mas tem limite? Tem. Quem que estabelece esse limite? É Deus, é a palavra de Deus. Qual é o limite da prática sexual dentro do plano de Deus? Casamento, duas pessoas, sexo diferente, homem e mulher. Onde está isso? Lá Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. Deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, uma mulher. Então, não é virtual, é físico, tem que ter pele quente com pele quente, né? Não é tela, né? São duas pessoas reais, não virtuais, e unidas pelo casamento. Ou seja, há uma união, um compromisso vitalício do casamento. Pronto. Nada escondido, nada nas trevas, tudo à luz. Você avisa para as outras pessoas. Né? Quando você vai ter relação sexual dentro do plano de Deus, você avisa todo mundo que você vai ter. Você fala, avisa para o pai, para a mãe, para o vô, para a avó, para a tia. E vem todo mundo feliz comemorar. Come salgadinho, bolinho, tudo. Coisa mais linda desse mundo. Não está nada errado. Não está nada errado. Mas, aos impuros, aos feiticeiros, a palavra feiticeiros é uma palavra interessante. No original é fármacos. Fármacos. O que lembra você a palavra fármacos do grego? Farmácia. Essa palavra, a palavra droga vem daí. Que algumas pessoas, elas usavam algumas drogas alucinógenas para facilitar o contato com os espíritos. Então, foi traduzido feiticeiro. Mas não pode ter alguma relação com o uso de drogas? Fica aqui a pergunta. Aos feiticeiros, será que o uso de droga não deixa a minha mente mais aberta para ser possuída pelos espíritos, que não são o Espírito de Deus? Essa é a palavra original, fármacos. Aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Terceiro texto que a gente vai ler, Isaías 3. Isaías capítulo 3, versos 10 a 11. Diz assim: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Fala para os justos,
Vai dar certo. Vai dar certo. Quem que é justo? Me responde. Me responde, quem que é justo? Lá em Romanos fala, não tem um sequer. Então eu vou falar para você quem que é esse justo aqui. Justo é o pecador que confessou seus pecados. Não tem outro justo. Quem que é justo? Justo é quem é pecador, sabe que é pecador, e chega para Jesus e fala, eu estou aqui buscando o Senhor porque sou pecador. Eu não estou fazendo fingição de crente. Eu sou pecador. Eu leio a Bíblia, estudo a lição porque sou pecador. E eu quero confessar meus pecados ao Senhor. Jesus fala, está limpo, purificado, justo. Então, Isaías 3, 10 e 11 fala assim, dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações, mas ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Como é que é o amor de Deus? Ele é incondicional ou ele é recíproco? Eclesiastes 8, 12 e 13, outro texto. Eclesiastes fica lá perto de Salmos. Eclesiastes tá complicado mexer na Bíblia rápido assim, né? Mas eu não vou poder esperar muito, porque a gente tem muitos textos. Eclesiastes capítulo 8, 12 e 13 diz assim, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. A quem? A quem bem sucede? Os que temem a Deus. Guarda essa palavra de novo. Guarda essa palavra. Bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Então, perverso é alguém que não teme a Deus. E justo é a pessoa que teme a Deus. Efésios capítulo 5, verso 5. Vários desses textos aqui eu copiei de um capítulo do livro Grande Conflito, na mesma ordem. Isso aqui Ellen White foi pondo, um atrás do outro. E eu fui lá e copiei. Hoje de manhã, agora vindo para cá, eu copiei esses textos. Efésios capítulo 5, verso 5. Diz assim, sabei, pois isto, nenhum incontinente, está aí outra palavra que ninguém entende. Que danado de negócio esse de incontinente? Aí você vai lá olhar no original, no grego. É uma palavra que significa fornicador. Outra palavra, mas já dá um pouquinho mais para entender. O que é fornicação? Fornicação também é prática sexual fora do casamento. É uma prática sexual fora do plano de Deus. Então, a Bíblia está dizendo assim, nenhum que pratica isso, que tem prática sexual fora do casamento, ou impuro, de novo a palavra impuro, só que agora o impuro, eu fui lá conferir no original, não é pornos, é outra palavra, é acatartos. Essa palavra acatartos significa impuro em pensamento e em ação. Pensamento e vida. Então, nenhum incontinente, que é fornicador, ou impuro em pensamento e em vida, ou avarento. O que é avarento? Avarento é apego excessivo a dinheiro e a bens materiais. Por exemplo, uma pessoa que não devolve o dízimo, em muitos casos, é por avareza. Né? Porque eu tenho medo, e também eu não tenho Deus lá no céu para me cuidar, então eu tenho que cuidar de mim mesmo, então eu não posso devolver o dízimo porque vai faltar e eu vou morrer. Vou morrer. Morre mesmo. Vou morrer. Não tem Deus. Né? Então, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum desses tem herança no reino de Cristo e de Deus. Hebreus 12, 14. Só que... Não, o só que vai vir depois. Espera um pouquinho. Vai vir. O último texto dessa lista vai resolver a parada. Porque alguém pode estar falando assim, pastor, eu estou lascado. E está mesmo, e eu também estou. Porque nós somos tudo farinha do mesmo saco. Nós somos todos pecadores. Mas espera um pouquinho, aguenta firme aí.
Respira fundo, que nós estamos na roller coaster aí, né? Hebreus capítulo 12, verso 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não tiver a paz e não tiver a santificação, eu não verei o Senhor. É simples assim, né? Então, assim, às vezes a gente ouve umas pregações, não vou falar de pregação, a gente ouve umas ideias, assim, de graça barata, e a gente fica com a ideia, assim, de que, olha, o importante é você ficar na igreja. Você vai ficando na igreja, se você vem à igreja, você não sai da igreja. Se Jesus pegar você, a volta dele pegar você dentro da igreja, está tudo resolvido, Jesus vai levar você do jeito que você estiver. Lendo esses versos aqui, eu entendo que não é bem assim. Não é bem assim. Tem alguma coisa que precisa acontecer. O último texto dessa lista, o penúltimo, porque o último acho que resolve. Mas o penúltimo é Apocalipse 22, 14 e 15. Apocalipse 22, versos 14 e 15. Diz assim: bem-aventurados aqueles, e aqui subentendido que estão sujos. Quem que é sujo aqui? Eu sou sujo. Romanos fala, não tem nenhum sequer que não seja sujo. E o pior sujo é aquele que pensa que é santo. E você sabe qual a pior situação para você, da sua vida espiritual? É você se ajoelhar de manhã cedo e chegar, não sei se a sua oração tem momentos, né? Eu queria recomendar a você, no meu podcast, Primum Deus, é o nome do meu podcast. Eu já falei para vocês, né? Os episódios 6 ao 11 foram feitos aqui em Richmond, em 1900 e vovó menina, lá não sei quando. Mas o episódio número 85, a Mari, minha esposa, ela vai falar da oração dos 7 minutos. Tem 7 passos de uma oração, tipo uma oração modelo. Um desses passos é confissão. E a gente lá em casa, a gente tem procurado nas nossas orações particulares, seguir esses 7 passos. Um desses passos é confissão. Você sabe qual a pior situação para mim? É quando eu estou ajoelhado orando e chega o momento da confissão e eu não vejo nada para confessar. Pastor, né? Uma pureza, um poço de santidade. Entendeu? Aí quando você não tem nada para confessar, algum problema. Porque Ellen White fala assim: quanto mais perto de Jesus, mais você vê defeitos em você. Quanto mais longe de Jesus, mais você se acha a coisa mais linda desse mundo. Então, o seu risco é você não ter pecado para confessar. Porque se você confessa, está perdoado. Jesus morreu para perdoar pecados. Aí Satanás não quer que você leia a Bíblia, Satanás não quer que você leia Espírito e Profecia, porque se você lê Espírito e Profecia, você lê a Bíblia, você vai ver que você é pecador. E aí, se você confessa, está resolvido. Satanás fala: não lê esse negócio, isso é coisa de doido. Você vai ficar fanático, você lê os livros de Ellen White, você fica, cara, você vai ficar doido, você vai maluco, você não olha. Lembra aquela pessoa lá, um doido que leu o Espírito e Profecia, ficou maluco, ficou doido? Não lê isso não. Vai na igreja assim, ficando assim, entendeu? Mas quando eu entendi isso, eu falei: não, eu quero ler, porque aí eu vou ver que eu sou pecador. Aí o que eu posso fazer? Confessar. Se confessa, ó, desculpa a soprada aqui mas está perdoado. Está cancelado o pecado. E aí, fala aqui em Apocalipse, o último capítulo da Bíblia. Jesus fala assim: bem-aventurados aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, de cabeça erguida, não precisa pular muro.
Jesus está lá na porta e fala: entra aqui, meu filho. Você foi um traste lá na terra, mas sabe que você lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Acabou. Pronto. Resolvido. Não tem pecado ainda. Ninguém inventou um pecado que a morte de Jesus não cubra. Quando confessado. Mas não pensa que eu vou ficando na igreja e vou pecando e não confesso pecado e vou vivendo assim porque todo mundo vive assim. E eu vou arrumando desculpa na vida dos outros, na vida de pastor, na vida de líder, na vida disso, na vida daquilo. E eu vou vivendo a vida como todo mundo está vivendo. E vai dar certo no final. O que esses textos estão falando é que não vai rolar. Não vai rolar. Jesus está lá na porta. Está meio cruel, está meio cruel. Até eu estou achando que está meio cruel a mensagem. Olha o 20, continuando o 22. Agora o verso 15. Fora ficam quem? Os cães. Você não vai poder levar o seu pet. Não, mas espera um pouquinho. Será que Deus está falando de pet aqui? Não, não é pet. O que é cães? Não dá tempo para fazer o arrazoado, mas se você comparar as palavras no original, por exemplo, Deuteronômio capítulo 23, verso 18, usa essa mesma palavra, só que agora em hebraico. A palavra cão foi traduzida no português para sodomia. Deuteronômio 23, 18, a palavra cão é traduzida no português para sodomia. Eu li uma Bíblia em alemão, tá cão, sodomia. Então, cão é sodomia, é relação, práticas homossexuais. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros. Agora aqui, impureza, que palavra você acha que é? Pornos. Pornos. Fora ficam os que praticam imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Ai, ai, ai. Agora vem a salvação. 1 Coríntios 6,11. Ufa, pastor do céu, estava mal o sermão até agora, mas agora vai dar a resolução. 1 Coríntios 6,11. O que Paulo fala? Olha o que Paulo fala. Paulo fala para os coríntios. Você sabe que lá em Coríntios, gente do céu, lá rolou cada coisa naquela igreja que você não sonha. Lê as cartas de Coríntios. Lê os versos que vêm antes do verso 11. Lê os versos que precedem o verso 11. Que menciona todas essas práticas aqui que a gente está vendo aqui. Tudo acontecia lá na igreja de Corinto. Aí o que Paulo fala? Paulo fala assim: tais foram alguns de vocês. Vocês foram assim, mas vocês se lavaram. Vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Sabe quem que você vai encontrar no céu? Gente que aqui na terra foi homossexual, gente que aqui na terra mentiu, gente que aqui na terra traiu, gente que aqui na terra foi imoral, gente que aqui na terra praticou a imoralidade sexual, gente que aqui na terra praticou prostituição, gente que roubou. Mas estas pessoas foram lavadas no sangue do Cordeiro. O que significa? Eu chego para Jesus e digo: Senhor Jesus, eu não quero ficar arrumando desculpa para o meu pecado. Pecado é pecado. Eu não vou ficar dizendo que, Senhor, mas eu peco, mas todo mundo faz isso, e também, Senhor, lá na minha infância, o meu pai, meu isso, meu aquilo, minha mãe, meu... Não tem, Senhor, pecado é pecado. O Senhor me lava, me purifica, me transforma. A morte de Jesus veio cobrir pecados que são confessados. Não, ninguém, zero pessoas vão se perder por causa de pecados. Deixa eu explicar. Porque Jesus veio para morrer para perdoar pecados. Quem vai se perder
vai se perder porque escolheu apegar-se ao pecado e a não desfrutar os privilégios dos méritos da morte de Jesus, que derramou seu sangue para perdoar pecados. Então, todo aquele que confessa e que diz, eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor morreu por pecadores, eu não vou ficar arrumando desculpa para o meu erro. Erro é erro, eu estou errado, sou uma pessoa errada, mas eu não vou desanimar por causa do erro. Não, o Senhor morreu por pessoas erradas. E Paulo fala aqui em Coríntios, tais fostes alguns de vocês. Vocês foram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Agora, eu quero falar para vocês de um livro que eu li, que ajudou a mexer com a minha cabeça. O título desse livro é The Love of God, a Canonical Model. O amor de Deus, um modelo canônico. Quem escreveu? John Peckham, um dos grandes teólogos adventistas da nossa época agora. E ele agora foi chamado para ser um dos editores associados da revista Adventista. Os livros desse camarada são muito interessantes, muito interessantes. E esse livro, O Amor de Deus, ele apresenta o amor de Deus como tendo duas características, entre outras, só vou mencionar duas. Uma das características do amor de Deus, segundo John Peckham, é que o amor de Deus seria, ele inventou essa palavra, o amor de Deus não é incondicional, o amor de Deus é anticondicional. Ou seja, o amor de Deus não é completamente incondicional. O amor de Deus é antes de todo outro amor e oferecido gratuitamente a criaturas antes de qualquer condição. Está entendendo? O amor de Deus vem antes do seu amor por Ele. Ele começa a amar e Ele oferece o amor antes de qualquer... Ele não dá nenhuma condição. Ele oferece o amor sem condição. Toma o meu amor. Mas não é inteiramente sem condições. O amor divino em relação ao mundo é incondicional com respeito à vontade, mas é condicional com respeito à continuação da relação entre Deus e o mundo. Deus oferece o amor dele, mas agora eu preciso aceitar ou rejeitar. Eu não posso ficar em cima do muro. Em algum momento eu vou ter que aceitar ou rejeitar o amor de Deus. Segunda característica do amor de Deus que eu vou mencionar, ele menciona 5 outras, a gente não tem tempo de olhar as outras. Ele diz que o amor de Deus é recíproco. Você sabe o que significa a palavra reciprocidade, né? Deus procura um relacionamento de amor recíproco, mas entra em um relacionamento íntimo e particular somente com aqueles que respondem apropriadamente. Deus procura um relacionamento íntimo, vou repetir, de amor recíproco, mas Ele entra em relacionamento íntimo de maneira particular somente com aquelas pessoas que respondem. Isso combina com o que a gente acabou de ler agora há pouco, né? Porque eu posso não responder, eu posso não querer. E agora eu quero ler de novo com você Salmo 128, verso 1 a 4. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o verso 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aliás, esse é o verso 3, né? Aí fala da esposa, no interior da casa, os filhos como rebentos à volta da mesa. Antes falou do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então eu já posso adivinhar que essa pessoa que teme ao Senhor é uma pessoa que decidiu entrar nesse relacionamento com Ele, de resposta para com Ele, reciprocidade para com Ele. Então agora vem uma outra lista de textos, e aí a gente vai terminar. Acho que vai dar tempo de almoçar. Salmo 34, versos 7 a 10. Esse salmo é bem conhecido, esse texto é bem conhecido, mas a gente só pega um pedacinho dele. Eu estou querendo pegar outro pedacinho hoje. E tem gente que tem esse texto na sala, e outros têm a Bíblia aberta nesse texto. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor
se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Você já viu? Já foi visitar alguém e tem uma figura de um anjo e tem duas criancinhas quase caindo assim numa ponte e o anjo está lá segurando e daí o verso embaixo. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Já viu? Legal, né? Pintura bem antiga assim. E a gente se atém ao anjo do Senhor, que protege. Mas, às vezes, a gente esquece desse detalhinho que tem aqui nessa frase. Diz assim, o anjo do Senhor se acampa, não é ao redor de todo mundo, não. É ao redor de quem? Dos que temem a Deus. E os livra. E aí ele fala, ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. E aí ele faz um convite. Temei a Deus. Vós, os seus santos, o que acontece com quem teme a Deus? Que fala ali. Acho que é o verso 8, eu não anotei o número dos versos aqui, só copiei e colei aqui. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois, você está acompanhando aí? Nada falta aos que o temem. Você tem medo de faltar coisa para você? Tem medo de faltar comida? Você tem medo de faltar dinheiro para você pagar o mortgage? Se Deus não cumpre isso aqui, então Ele não é um Deus digno de ser seguido. Porque Ele falou isso aqui. Isso aqui está no livro dele. Ele falou que se você temer a Ele, nada vai faltar para você. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Salmo 103. Versos 17 e 18. Agora a gente vai começar a ver o que é temer a Deus. Salmo 103, 17 e 18. Diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Ei, o Senhor é misericordioso. Ele é misericordioso, mas não é para todo mundo. A misericórdia de Deus é específica. Para quem? Porque os que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com as pessoas que fazem três coisas. Aqui está uma das definições clássicas de temer a Deus na Bíblia. O que é temer a Deus? Esse finalzinho aqui do verso 18 vai mostrar para mim o que é temer a Deus. Primeira coisa, guardam a sua aliança. Segunda coisa, lembram dos seus preceitos. Terceira coisa, os cumprem. Quem teme a Deus, guarda a sua aliança, lembra dos preceitos de Deus e cumpre os preceitos de Deus. Sobre estas pessoas o anjo do Senhor se acampa. Eu não sou essa pessoa aqui. Oh, meu Deus, eu não gosto de obedecer. Eu estou falando eu mesmo. Eu prefiro mandar. Né? Eu achei que no meu casamento eu ia deitar e rolar, mandar, né? Eu gosto de mandar, né? Não deu muito certo. Não deu muito certo. Mas eu preferiria, adoraria mandar, né? Assim, prefiro. Obedecer, não gosto. Então, o que eu preciso fazer? Oh, meu Deus, me ajuda. Cria em mim um coração novo, me dá um coração submisso, Deus. Nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal. Me ajuda. E hoje eu estou entendendo assim, a obediência é um privilégio. Porque eu, no meu passado, né, quando eu estava assim, alguém olha para mim e fala assim, nossa, é um pastor, né? Eu não nasci pastor. Né? Eu nasci pilantra. Ainda sou, só que coberto por misericórdia de Jesus, né? Cada dia confessando. Eu não faço oração porque eu sou pastor, eu faço oração porque eu sou pecador. Oh, meu Deus, eu sou pecador, né? Mas eu, em algum momento da minha vida, eu entendi, porque eu queria fazer tudo o que eu queria. Ninguém manda em mim, eu tenho minha vida é minha, ninguém manda em mim. E nem Deus segura quem pensa desse jeito. Deus fala assim, você quer viver sua vida?
Viva a sua vida. Você tem a liberdade. Deus é o Deus da liberdade. Você tem a liberdade. Eu tenho a liberdade para fazer as escolhas, eu só não tenho a liberdade para colher os frutos. Escolher os frutos das minhas escolhas. Os frutos, eles estão atrelados às minhas escolhas. Eu não posso fugir dos frutos das escolhas. E quando eu comecei a colher os frutos das escolhas que eu fazia, eu comecei a perder o gosto pela vida, e comecei a pensar até em acabar com a minha vida. Então, porque meu pai me obrigava a ir à igreja, dentro da igreja eu ouvia essas coisas, que eu não estava nem aí, eu ia à igreja porque meu pai obrigava. E não estou falando que ele fez errado, não estou falando que ele fez errado. Eu achava que era a coisa horrível do mundo, um escândalo, obrigar um filho à igreja. Que coisa horrível. Mas lá dentro eu ouvi. Eu ouvi, por sermões, por outra coisa, Deus falando assim, você não quer uma ajuda para viver? Você não quer uma mente superior à sua mente? É muita humilhação, né? É muita humilhação. Você chegar à conclusão que a sua mente não se basta. Eu cheguei a essa conclusão. Eu não sou tão esperto quanto eu penso que eu sou. Minha mente não se basta. E eu cheguei a um ponto de ter que fazer uma escolha. Eu quero ou não quero ter uma mente superior dirigindo a minha mente? Eu preciso ver vantagem nisso. Se eu não ver vantagem nisso, eu não vou fazer isso. E aí lá em Salmo fala assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não vá atrás do teu próprio entendimento. Isso vai ser saúde para Provérbios, não é Salmo. Isso vai ser saúde para o teu corpo e refrigério para a tua alma. Confia em Deus. E eu ouvi pregações, eu vi um pastor falando sobre sexualidade, e eu ali adolescente, confia. Deus está falando, espera, confia. Você escolhe, você vai fazer escolha, confiar ou não confiar. Salmo 112, verso 1. A gente está no Salmos, está fácil, né? Só adiantar um pouquinho. Salmo 112, verso 1. Aleluia. Bem-aventurado ou feliz é o homem que teme ao Senhor. E o quê? Se comprar nos seus mandamentos. Aí forçou. Essa foi forçada demais. Porque assim, ó, guardar os mandamentos até que eu consigo, hein? Agora, comprazer-se é gostar, né? Aí já não está na minha escolha, né? Eu posso fingir que eu gosto de jiló. Uma delícia. Na verdade, eu gosto, né? Mas sei que muita gente não gosta. Eu posso fingir que eu gosto de jiló. Mas gostar mesmo é outra história. Deus sabe se eu me comprazo nos seus mandamentos ou não. E, na verdade, eu não me comprazo. Então, qual é a solução para isso aqui? É eu pedir para Deus. Deus, me ajuda, meu Deus. Davi falou assim, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho direito. E Deus fala lá em Ezequiel, eu vou pôr dentro de você as minhas leis, vou fazer você ter prazer nas minhas coisas. Você não tem naturalmente esse prazer, mas eu vou dar esse prazer para você. Eu tenho pedido isso para Deus. Hoje de manhã a gente orou junto, a Mari e eu, e eu às vezes tenho agradecido a Deus. Deus, obrigado que essa mulher ficou comigo. Oh meu Deus, essa mulher ficou comigo, que santa. Essa mulher ficou comigo. Ela sabe, eu orei desse jeito de manhã. Ela não me abandonou, gente do céu. Ela ficou comigo até agora. A gente vai visitar as netinhas de mão dada. Você sabe o que é isso? Que coisa mais maravilhosa. Vindo aqui para a igreja hoje, 2 horas e pouco de viagem, os dois juntinhos. A cunhada dirigindo, nós dois de mão dada lá atrás. Né? Que coisa maravilhosa. Outro texto, Deuteronômio 10, 12 e 13. Está acabando, gente. Só falta um. Tem esse e mais um. Daí a gente acaba, tá? Mas é bom porque a comida vai ficar bem gostosa, eu garanto para você. Deuteronômio 10, 12 e 13. Diz assim, agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus. E agora ele vai dizer o que é temer a Deus. 3 coisas. Primeira, andes em todos os seus caminhos. Segunda coisa. Não, perdão.
Não, é isso mesmo, Deuteronômio 10, 12 e 13. Andes em todos os seus caminhos. Segunda coisa, o ames. Terceiro, sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? O que é que o Senhor requer de você? Que você tema o Senhor. Mas uma definição que eu gosto do que é temer a Deus é o último texto de hoje, que é ainda em Deuteronômio, agora voltando um pouquinho, capítulo 6. E eu quero convidar você a respirar fundo para a gente ler agora capítulo 6. O capítulo 6 ele é muito conhecido na Bíblia, porque ele é conhecido quando a gente vai falar de culto familiar, né? A gente fala, os pais devem educar os filhos, fala de educação dos filhos, né? Lá a partir do verso 6, né? Que fala assim, amarás o Senhor teu Deus, verso 5, de todo o teu coração, de toda a tua alma, essas palavras que ordeno estarão no teu coração, verso 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Você lembra, né? É o conhecido Shema. Mas a gente vai começar do início do capítulo 6. Diz assim, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus. Verso 2. O verso 2 vai falar de 3 coisas que estão embutidas no conceito de temer a Deus. A primeira delas diz assim, guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Pastor, mas isso não é radicalismo? Isso não é fanatismo? Tem gente que pensa que radicalismo, fanatismo é guardar todos os detalhes da lei de Deus. Todos os pequenos detalhes. Então, se isso é fanatismo, quais são os detalhes da lei de Deus que a gente não deve guardar para ser uma pessoa equilibrada? Aqui ele está falando, temer a Deus é guardar todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Quem que consegue? Você viu? Isso joga todos nós no mesmo chão. Senhor, eu sou pecador, me ajuda. Você fala, pronto, está resolvido o seu problema. Eu ajudo você. Segura na minha mão, vamos junto, eu ajudo. Eu ajudo você. Eu levanto você. Eu vou com você. Então, primeiro, guardar todos os mandamentos que eu te ordeno. Segunda coisa, quem? Isso que me surpreende. Não é só você. É você. Você está lendo aí? Você está lendo? Que verso é esse? Verso 2. É você, quem mais? Seu filho e quem mais? Os filhos do seu filho. Temer a Deus não é só você guardar todos os mandamentos de Deus. É o seu filho e o seu neto. Isso me levanta uma questão muito importante. Como é que eu estou educando meus filhos? Tem gente que está querendo ir para o céu sozinho. Eu vou para a igreja, vou me consagrar a Deus. Onde é que está meu filho? Sei lá, a escolha dele. Temor a Deus não é isso. Temor a Deus é eu guardar os mandamentos dele e incluir nisso meu filho e o filho do meu filho. Isso é temer a Deus. Terceira coisa, todos os dias da minha vida, para que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. O Senhor vai abençoar. A bênção do Senhor está ligada a temer a Ele. E temer a Ele aqui em Deuteronômio 6 implica em 3 coisas. Guarda de todos os mandamentos de Deus, toda a minha família, todos os dias da minha vida. Todos os mandamentos, toda a minha família, todos os dias da minha vida. E aí Deus fala assim, isso para que bem te suceda, para que te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Então, você está aqui lá, lutando, trabalhando,
Senhor, me abençoa, me abençoa. O Senhor fala assim, eu vou abençoar. Mas você me teme? Você teme ao Senhor? Você teme ao Senhor? Você anda nos caminhos dEle? Você quer conhecer os mandamentos dEle? Você quer conhecer todos os detalhes da vontade de Deus? E os detalhes da vontade de Deus são para me proteger, para me ajudar, para me livrar da minha loucura. Porque eu nasci com uma loucura dentro da minha cabeça. Não tem outro lugar para a loucura estar mesmo, né? Redundância, loucura da cabeça. Não tem loucura do pé, é da cabeça mesmo, né? A gente, por causa do pecado, a Bíblia diz, você nasce com... E o meu sogro que está ali, o seu João, fala que tem gente que tem um descontinho. Eu sou essa pessoa que tem um descontinho. Eu tenho esse descontinho que me leva a fazer escolhas malucas, se eu não tiver alguém para me ajudar. Então Deus fala assim, meu filho, você confia em mim? Você confia em mim? Eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eu vou com você, meu filho, minha filha. Mas tema ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus mandamentos. Se você não consegue guardar os seus mandamentos, dobre o teu joelho, Senhor, eu errei, eu quero confessar. Quando você confessa pecados, João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar pecados e nos purificar de toda injustiça. Tudo, não tem pecado que Deus não perdoe se você confessa, só se você não quer confessar. Não, eu não quero confessar. Não, aí você estica o pescoço, não vou confessar. Como é que Deus não pode perdoar? Mas se você confessar o pecado, não importa, fala um pecado aí, Deus perdoa. Está perdoado. Se confessado, está perdoado. E a porta do céu está aberta para todo mundo que confessa pecado. E aí, se você pensar, mas eu não temo ao Senhor, me ajuda, Deus, me ajuda a temer. Eu quero temer o teu nome, me ajuda. Deus fala, eu estou com você, eu sei que a sua estrutura, você é pó, você não vale nada, eu sei, mas eu morri por você, eu vou ajudar você, eu vou sustentar você. Eu acho que Deus está fazendo um apelo para pessoas como eu que estão aqui. A gente vem para a igreja vestidinho, assim, com roupa de crente, né? Tal, cabelinho penteadinho, bonitinho, as pessoas olham para a gente e falam assim, nossa, quem der, eu queria ser uma pessoa assim, santa. Só que Deus sabe quem a gente é. Deus sabe os pensamentos que a gente tem. É para essas pessoas que essa mensagem está aqui. Deus está falando, filho, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim buscar fingidos. Eu não preciso de crente fingido. Eu preciso de gente que abra o coração para mim. Para gente que olha e fala assim, Senhor, eu até faço uma boa figura lá na igreja, mas o Senhor sabe, né? O Senhor sabe os pensamentos que rolam na minha cabeça, as coisas que eu tenho vontade de fazer, não faço porque eu tenho medo da polícia. O Senhor sabe, o Senhor sabe. Então, meu Deus, me ajuda, meu Deus. Você fala assim, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. E Paulo falou dos quais eu sou o principal. Que coisa maravilhosa. Eu quero orar com você. Você que se considera pecador e quer falar, me ajuda, meu Deus. Me ajuda. Eu quero falar isso para Ele. E eu quero convidar você a se unir a mim. Eu queria convidar você para ajoelhar. Podemos ajoelhar? Senhor Deus, nós ouvimos vários textos da sua palavra. É possível que o teu Espírito Santo tenha falado ao nosso coração, criando em nós a convicção de pecado. Isso não é ruim, isso é bom. Porque quando a gente tem a convicção de pecado, de inaptidão para o céu, a gente pode dobrar os joelhos e confessar, não para seres humanos, mas para o Senhor que desceu para morrer por pecadores. O Senhor falou, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Então, Senhor, a gente quer
descer da nossa altivez, da nossa pretensa figura de crente, de cristão, e assumir a realidade da nossa vida. Nós todos sem exceção, somos uma falsidade diante do Senhor. Mas a não ser que a gente reconheça isso, não tem esperança para nós. Mas hoje nós temos a escolha de reconhecer isso ou não, e confessar pecados. Porque aquele que confessa é perdoado, e essa pessoa será protegida. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Quanta vantagem a gente tem em se unir à mais alta força desse universo. Eu quero te convidar, Senhor, para tomar controle da minha vida, da minha casa. E eu sei que tem gente aqui agora que no silêncio do seu coração está falando a mesma coisa. Toma estas vidas, Senhor, e as sela para a eternidade. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.